Oi, pessoal! Estamos aqui em mais uma aula sobre o coronavírus. E hoje a nossa aula vai ser com a Margarete, que vai contar um pouquinho para a gente de um estudo que ela fez dentro da Fiocruz. E ela veio aqui voluntária para compartilhar esse estudo, compartilhar as informações e a gente continuar nessa trilha sempre baseados em dados e evidências. Muito obrigada pela disponibilidade, Margarete. Vai ser um prazer ouvir um pouco da descoberta que vocês fizeram aí nos últimos tempos. Irina, muito obrigada pelo convite, né? E eu vou falar aqui um pouco de um trabalho. Eu sou pesquisadora na Fundação Oswaldo Cruz, trabalho na Escola Nacional de Saúde Pública. Então, o que a gente fez um pouco foi focar numa análise exatamente desses recursos disponíveis, nos recursos disponíveis tanto no Sistema Único de Saúde, ou contratados pelo Sistema Único de Saúde, porque no cadastro consta como SUS o que é propriamente público e o que é contratado pelo SUS, tá? E tem os recursos privados. Então, a gente fez um mapeamento, quer dizer, qual o total disso, e a gente criou taxas, né? Quer dizer, de disponibilidade, pegando as taxas, a disponibilidade desses equipamentos em relação à população, e fez também algumas abordagens, assim, considerando estritamente no setor, chamou de saúde suplementar, meio que assumindo que, muito possivelmente, quem vai ao setor privado, e principalmente para esse nível de complexidade de atenção, um custo de uma UTI é caríssimo, né, num dia. Então, assim, quem vai, normalmente vai mediado aí pelos planos de saúde. Então, tratamos como plano de saúde suplementar, qual seria, quer dizer, a quantidade de equipamentos na saúde suplementar em relação à população de beneficiários de planos de saúde hospitalares, né, os planos de saúde hospitalares, que incluem o serviço hospitalar, e também fizemos essa análise, quer dizer, do número do SUS em relação a uma população exclusivamente dependente do SUS. Esse pode ser até uma coisa criticável, porque na realidade é o SUS, todos têm direito, é um sistema universal, a gente se orgulha de ter um sistema universal, mas no sentido assim mais pragmático, quer dizer, de um pouco considerar também a disponibilidade real de como se dá, né, as coisas. E nós tentamos, quer dizer, nós terminamos identificando municípios que tinham uma condição inicial, pelo menos satisfatória, pelo menos para começar, tipo assim, tem alguma coisa. E talvez esses sejam municípios a serem focados para investimentos, por exemplo, né? Porque é isso, você não cria condições do nada. Né? Também não é dizer, você não consegue, tem o dinheiro para colocar, quer dizer, um lugar que nunca teve equipe, não tem ninguém que tenha experiência, que você vai colocar aquilo ali e vai botar para funcionar. Então, assim, era esse mapeamento. Então, nós fizemos um trabalho tendo como unidade de observação os municípios brasileiros, os 5.570 municípios brasileiros, e fizemos também uma análise considerando as 450 regiões de saúde hoje existentes. Né? Tem algumas notas recentes, falam que tem de 438, mas são 450 desde janeiro, porque houve uma reformulação em Minas Gerais, se passou a ter 450 regiões de saúde. O que são as regiões de saúde? Né? São conjuntos de municípios que se organizam, no sentido de alguma forma, você dar uma certa ordenação regional aos recursos de saúde que você dispõe. Também não se espera que todo município tem que ter leitos de UTI, não é isso. Né? Você tem, às vezes, um município que não tem, porque leito de UTI significa ter uma estrutura. Então, não justifica, cada municípiozinho tem que ter leito de UTI, tem que ter hospital com equipamento, isso não justifica, não é racional. Né? Então, assim, isso já está previsto, quer dizer, dependendo de onde você está, você tem que ter ali uma organização de municípios no sentido de prover, de garantir que o cuidado seja disponível para suas populações. Então, as regiões elas dariam um pouco conta disso, né, dessa ideia. Os métodos, quer dizer, eu vou falar muito rapidamente, quer dizer, a gente levou em conta o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, como eu já falei, a gente considerou nas análises os 5.570 municípios das 450 regiões de saúde, calculamos as taxas, eu já falei um pouco sobre isso, e utilizamos como dados, né, a população dos municípios foi dados do IBGE e dados da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, sobre os beneficiários de planos de saúde hospitalares. Todos dados recentes. Né?
Bom, então eu vou me deter mais assim em relação ao que a gente encontra nesse mapeamento. A gente tem alguns mapas também, literalmente a gente tem alguns mapas interessantes, né, sobre a disponibilidade de os equipamentos que nós trabalhamos, né? Também o termino fala. A gente trabalhou, levou em conta os leitos de UTI, respiradores, ventiladores, né? A gente levou em conta também monitores de ECG, desfibriladores, bombas de infusão e tomógrafos. Né? Por que esses equipamentos? Leitos de UTI e respiradores já está até meio óbvio que todo mundo está falando muito isso. Né? Na grande mídia, inclusive, a gente tem ouvido falar muito de respiradores, leitos de UTI e tudo mais. Os outros equipamentos, porque também é isso. Na realidade, o leito de UTI, quando você fala no cadastro de leito de UTI, a rigor já é um pacote, não é o leito somente, é um leito, mas uma série, um conjunto de equipamentos, é um leito complexo, né? Capaz de prover cuidado complexo. Mas ainda assim você tem um contingente de casos, quer dizer, que você precisa entrar no hospital e você precisa monitorar. São equipamentos no CNES que são classificados como manutenção da vida. Né? E os tomógrafos, porque o tomógrafo ele é o equipamento que possibilita o diagnóstico mais preciso, né, da COVID. E dependendo da gravidade, nós não temos capacidade de oferecer tomografia para todo mundo, mas ele é um equipamento muito importante nesse quadro, principalmente, eu acho, no acompanhamento de pacientes com maior gravidade. Né? Então, assim, a gente levou em conta esses equipamentos. A gente considerou, óbvio que não é ter só um, se a população é grande, então a gente considerou taxas, né, para alguns equipamentos de 1 a 10 mil, para pelo menos 10 mil pessoas, né? E no caso dos leitos de UTI e nos tomógrafos, a gente considerou, foi até bastante conservador, a gente só considerou assim, pelo menos não ser zero, né? Você dispor de alguma coisa. Porque se a gente fosse muito estrito nesse critério, realmente a gente ficaria com muito pouco município com capacidade para começar. Então, assim, utilizando esse critério, nós chegamos a 421 municípios com capacidade, vamos dizer, em fevereiro, de começar, de oferecer, né, cuidados complexos para pacientes mais graves. Né? Então, 421 de 5.570. E identificamos na outra análise, considerando as regiões de saúde, que 234 das 450 regiões de saúde teriam também condição, né? Que a gente está falando aí de 2 universos. Quando a gente bate essas duas coisas, esses 2 estudos, a gente observa que dos 421 municípios que tinham sido selecionados na primeira análise, 370, eles compõem essas regiões de saúde. Essas 234 regiões de saúde. O que nos fala o quê? Que, basicamente, provavelmente, esses municípios, muito possivelmente, eles são a sustentação dessas regiões de saúde. Né? Então, eles têm quantidade, eles conseguem possibilitar, eles provavelmente são referências dentro dessas regiões de saúde. E encontramos 50 municípios, eu falei 371, né, que estão dentro dessas regiões de saúde selecionadas, e tem 50 que apareceram. Na análise de municípios, eles foram selecionados como municípios, mas eles não estão em municípios que foram identificados na análise de regiões. Então, o que é que eu entendo disso? Provavelmente, esses 50 municípios, eles dão conta de si, da sua população, mas eles não dão conta da região onde estão instalados. Então, a região ela não aparece como capaz, ainda que o município ele tem uma capacidade de responder às necessidades da sua população. Né? Essas notas vão estar publicamente disponíveis, né? Então, tudo mais depois a gente pode, no site, na Fiocruz, no Observatório da Fiocruz, que está disponível no site da Fiocruz. Bom, então é assim. Agora, o que a gente... algumas outras considerações importantes sobre os achados, né, tendo sintético. Primeiro, a gente tem, infelizmente, no país, a gente tem verdadeiros vazios. Né? Você tem, mesmo considerando as regiões de saúde, né, que deveriam
ser um conjunto de municípios, não todos os municípios são capazes, né? Mas assim, você tem municípios que são capazes, que dão conta, você tem muitos vazios, né? Você tem muitos vazios. A gente estima assim, 40 e tantos por cento das regiões, elas não conseguem dar conta, né? Assim, agora, tudo bem que vamos relativizar isso em termos de população. A gente tem cerca de 20% da população brasileira que habita em áreas de vazios, né, de total vazio. Você assim não tem, quer dizer, as soluções têm que ser pensadas com muito cuidado. E o que é que vai ser, o que é viável? É viável, por exemplo, pensar em hospital de campanha? Não sei, eu tenho uma certa resistência de pensar nisso, ainda que, dependendo da situação, talvez seja também uma alternativa, né? Como organizar melhor, por exemplo, a própria atenção primária, e no sentido, quer dizer, de alguma forma, mitigar um pouco o problema e dar conta que se a pandemia chega com muita força nesses lugares, né? Isso é muito preocupante. De fato, assim, você tem ali um problema porque você tem vazios, né? E é isso, você não cria situação, como eu já disse, só pelo desejo, você não cria facilmente condições de dar conta do problema, né? Questão de transferência e tudo mais, assim, você tem um problema sério. Por outro lado, você tem um SUS que é muito mais capilarizado. Acho que esse momento está sendo muito importante de revalorização do Sistema Único de Saúde. Eu acho que a gente tem assim, um patrimônio, a política brasileira talvez mais generosa, né? Porque fala a favor da equidade, fala a favor, né, de um acesso universal, e não são poucos os especialistas que têm dito que bom que temos o Sistema Único de Saúde para lidar isso, porque a gente tem, por exemplo, situação em Nova York, que é uma cidade, né, fantástica, com um padrão de vida, né, incrível, e aí as pessoas optando por morrer em casa porque não tem condições de pagar internação, né? Ou de bancar, ou não tem plano de saúde, então assim não tem condição. Então assim, quer dizer, esse é um patrimônio que tem que ser valorizado, né? Tem que ser valorizado e com uma política pública muito generosa e de fato assim talvez a melhor política pública que temos no país, né? Então assim, eu acho que é importante, quer dizer, essa revalorização, porque eu acho que tem sido assim, o SUS tem sido alvo de subfinanciamento, né, nesse processo, e a gente depara, eu acho que agora é isso, quer dizer, o preço a pagar, ele não desconsidera, não tem como desconsiderar, quer dizer, também um processo de subfinanciamento. A gente tem um SUS capilarizado, mas com muitas insuficiências, com muitos problemas, infelizmente, né? Então, assim, em muitos municípios, principalmente quando você pega o interiorzão do país, você tem muitos municípios onde o SUS é a única coisa que existe, né? Agora, você tem áreas de concentração que aí o movimento aquilo que responde ao mercado, né? Onde você tem muitos beneficiários de plano de saúde, que também coincide com as áreas onde você tem de maior porte populacional, você tem muita concentração de recursos dentro da saúde suplementar. Falando assim, privado, considerando aquela aproximação que eu já falei aqui antes, né? Então, assim, você tem uma concentração de recursos, às vezes, principalmente tomógrafos e UTIs, né? Você tem muitos, quer dizer, se você pegar essas taxas e separando os dois universos artificialmente, eu sei, mas você tem áreas que você chega a ter, assim, 8 vezes, e às vezes até mais, muito mais, por exemplo, as taxas de disponibilidade no setor de saúde suplementar do que no SUS, né? Isso se dá principalmente localizado em algumas áreas da região sul, sudeste e centro-oeste, mas isso também, quer dizer, é um fato que ocorre, né? Quer dizer, em relação à questão dessa disponibilidade de recursos, né? O saúde suplementar, ela não está espalhada, né? Ela não é que nem o SUS capilarizado, mas ela é concentrada, respondendo de fato ali ao mercado. É interessante assim, quando a gente começa a pegar os dados de alguma forma, olhar mais fino. Por exemplo, uma coisa, UTI, eu vou mostrar aqui um mapa, eu vou passar aqui tem 2 mapas, né? E esses 2 mapas pega
é um mapa para municípios, o primeiro é a análise dos municípios, né? Então, você vê aí os municípios, como se dá a distribuição de leitos de UTI no país. Reparem, primeira coisa que chama a atenção, o vazio. O branco é vazio, é não ter leitos de UTI, né? E vocês reparem, quer dizer, a coloração um pouquinho mais escura, intermediária, é até 1, quer dizer, também não é grande coisa, né? E você tem o laranja, mais alaranjado, que tem alguns pontos, você tem acima de 1 e até 5, entre 1 e 5 leitos de UTI por 10 mil habitantes. Né? Então, assim, a gente tem um grande vazio. Eu peguei, como tinha que ser uma coisa mais simplificada, quer dizer, menor, né? Quer dizer, na realidade, em termos do tempo, eu peguei só 2 mapas aqui para mostrar, como, em relação, dar um exemplo da análise do município e das regiões de saúde, pegando só esse equipamento. E aí, quando a gente vem para o outro mapa, que é das regiões de saúde, reparem que a divisão dele é maior, né? Quer dizer, as divisões, elas são áreas maiores. Aparece, ontem, por exemplo, me chamou a atenção, eu até preparando isso aqui, eu disse assim, gente, mas Manaus já está em pleno colapso, né? O que está acontecendo? A gente sabia aqui que o único município que apareceu no Amazonas, esse pontinho que está lá em cima, é Manaus. Né? O único município que apareceu na análise como apto para oferecer alguma coisa é Manaus. Aí, quando a gente vem aqui no outro mapa, tem essa região, que parece até que são 2 regiões. Não me parece que sejam 2 regiões. Olhando o dado, inclusive entrando no banco de dados, é só uma região. Provavelmente ela tem uma divisãozinha mesmo, que pega a região de Manaus, mas também pega um entorno. Né? Então, aí parece que você tem assim, não, mas tem entre de 1 a 5, mas na realidade tem 1,0 alguma coisa. Então, assim, na classificação que a gente fez, ele ficou ali como, até não está dos piores cenários, mas na realidade ele é borderline, entendeu? Quer dizer, quando você tem que entrar, a gente faz uma análise agregada, mas assim, se quer realmente entender determinados problemas, você precisa ir mais fundo, né? Quer dizer, entender exatamente o que se dá. Então, ontem mesmo eu tomei um susto, assim, eu digo, será que tem algum erro aqui na questão de um mapa para o outro? Porque aqui só tem Manaus e aqui tem 2. Aí eu vi que não, que na realidade é uma região mesmo só que aparece. Provavelmente é a mesma aqui, apesar de parecer que serem 2, e é 1, né? Na realidade, entrou na faixa de 1 a 5, mas porque era 1,0, né? Na hora a gente não... Enfim, na nossa seleção. Aqui, por exemplo, o Pará é também um estado bem interessante de chamar atenção, porque assim, o Pará ele tem... ele até parece que tem bastante, né? Tem leitos de UTI, tem... também, mas na realidade ele também tem uma concentração de leitos de UTI em algumas áreas, que eu imagino que seja aquelas áreas onde você tem populações ligadas às empresas de mineração. Né? Então, aparece Carajás, não sei o quê. Então, onde você tem concentração do sistema de recursos privados, que dá um diferencial. Esses 2 mapas aí que eu estou apresentando, eu estou somando a disponibilidade do SUS e da saúde suplementar com a população total do município ou da região de saúde, né? Eu não estou separando aí as 2 coisas, mas assim, para entender o que se passa aí nessa média, a gente tem outros dados que nos mostram que na realidade no Pará você tem algumas áreas de muita concentração da saúde suplementar, na realidade, e que coincide provavelmente com essas áreas. Eu vi Carajás, não sei o quê. Então, assim, que coincide provavelmente com áreas onde você tem empresas, né, onde as pessoas têm plano de saúde e dispõem. Né? Mas a gente vê aqui, quer dizer, na realidade, em termos gerais, eu tenho os mapas individuais, SUS somente, saúde suplementar e tudo mais, e essa leitura que eu falei de que você tem uma capilarização maior no SUS, mas ao mesmo tempo você tem uma concentração na saúde suplementar, eu tenho outros mapas que mostram isso. Eu trouxe aqui só... Então, agora eu vou partir, sim, tentando me manter, eu acho, dentro mais ou menos do prazo que vocês me deram, algumas considerações finais. Né? Primeira coisa, eu acho que existem imensos desafios, óbvio, já estão sendo tomados, quer dizer, a gente acompanha a imprensa, a gente sabe que muitos governantes já estão providenciando novos serviços, quer dizer, novos serviços, a instalação, né, de leitos extras, hospitais de campanha,
e tudo mais, um adicional importante, que ainda não está nesse momento, quer dizer, o colapso de alguns lugares está entrando também, eu acho que leva em conta isso, porque o adicional mesmo está começando a entrar agora, né? Isso não se dá assim tão rapidamente, não sei se houve um pouco de atraso também em tomar as medidas, mas assim, agora que eu acho que a gente vai começar a ter talvez esse adicional aparecendo. Então, há imensos desafios nos centros de maior aglomeração. A gente pega, por exemplo, nos centros de maior aglomeração populacional, você tem, de fato, a própria densidade demográfica é um elemento, é um parâmetro importante, por exemplo, nas estimativas de proliferação da doença, do contágio. Né? É natural pensar isso, né? Quer dizer, uma cidade onde você pega um ônibus cheio, um metrô cheio, coisa e tal, é natural você pensar que isso você tem um risco maior. E coincide, quer dizer, que na realidade a epidemia ela chegou primeiro pegando nesses lugares, né? Então, assim, tem alguns desafios. Ainda tem alguma estrutura, quer dizer, tem a vantagem de ter um pouco mais, ser mais estruturado, mas tem o desafio aí dos números. Quer dizer, você fala 5%, quando você tem muitas e muitas pessoas, um denominador enorme, isso pode ser muita coisa, né? Tem hoje já um alerta em relação à tendência de interiorização. A gente tem tido vários casos, inclusive entre indígenas, né, de interiorização da pandemia, o que requer também uma atenção muito especial, porque provavelmente algumas dessas populações do interior caem em vazios, né? E assim, tem que ser pensado como enfrentar esses vazios, né? Num histórico, às vezes, de subfinanciamento, num histórico onde você, às vezes, nunca teve estrutura, onde você não tem profissional, a realidade, assim, não são poucos municípios que não têm um profissional de saúde, um médico, enfim, esse tipo de coisa, né, esses recursos. Então, assim, uma outra, quer dizer, óbvio que o que está sendo adicionado é fundamental, né, mas, assim, eu diria... A questão do isolamento social continua sendo uma estratégia muito importante, não dá para flexibilizar nisso, porque aí você está evitando o crescimento da epidemia, né? Você está evitando o número de casos, né? A gente não dá para se fiar assim, já estão instaladas os leitos hospitalares, já estão, não tem medicamento hoje, né? Com base científica, a gente não tem nada, né? O que a gente tem de evidência, tratar as manifestações, por exemplo, um paciente ele pode ter uma falência renal, né? E aí precisa ser submetido à hemodiálise durante a internação. Ele pode ter uma sepsemia, ele pode ter... Então, assim, essas complicações realmente são, assim, muito importantes. Não é só o entubar, né, as pessoas. O entubar em si já é uma coisa... importante, né? Quer dizer, e também assim que você não dispõe de respiradores, ventiladores e nem está conseguindo comprar, porque a indústria no mundo não está dando conta, né? De responder as demandas que o mundo inteiro está colocando hoje em cima de respiradores. Então, assim, são reflexões, eu acho muito importante para a gente pensar na seriedade do que a gente está vivendo. Né? Então, assim, o isolamento social continua sendo uma estratégia muito importante, porque essa estratégia é que possibilita, eu não estou falando de zerar a movimentação, mas minimizar ao máximo a questão da circulação, para você realmente dificultar, quer dizer, o crescimento, você tem que criar uma barreira aí de crescimento da epidemia que vai gerar todos os outros números. Né? Porque se você tem um número grande, você tem um percentual que vai precisar, mais gente precisando de serviços de saúde complexos, você precisa de, enfim, e isso aí pode ser virar um outro grande problema dentro do enfrentamento da epidemia. Uma outra questão também eu traria também essa questão que eu acho que, com base nos dados que eu tenho, sem nenhum problema, assim, eu sou uma pessoa que tem plano de saúde, inclusive, mas eu defendo realmente que, pelo menos, eu não sei internamente, mas eu acho que tem que ser considerado mesmo a questão da regulação única de equipamentos e leitos pelo sistema público. Nesse momento, nós estamos vivendo uma urgência sanitária, né? A nossa Constituição diz que os brasileiros não devem ser discriminados em relação para o acesso da saúde. Então, assim, não é justo, diante dos dados que a gente tem, são dados que evidenciam,
né, a disponibilidade de determinados recursos muito concentrada, muito maior dentro do setor de saúde suplementar. Então, assim, a questão de uma regulação única, eu acho que também é uma coisa que tem que ser fortemente considerada dentro desse contexto, né, sob pena de já partirmos de um patamar de inequidade insustentável e não justificável, sob hipótese alguma. Né? Então, assim, é isso, quer dizer, o que eu gostaria de falar. Obrigada, Margarete, foi ótimo. Eu, enfim, estou super impactada pelos estudos e fico me perguntando, por exemplo, com o chapéu dos alunos, se eu quiser a informação do meu município, eu consigo acessar dentro do estudo, dentro do site da Fiocruz? Olha só, assim, eu tenho, nos trabalhos a gente lista nominalmente os municípios das regiões de saúde. Legal, Os trabalhos, ótimo. eles vão estar disponíveis no site da Fiocruz, que é www.fiocruz.br. Vai ter lá um espaço que chama Observatório Covid.